Pai do Senhor, meus amados, é um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. E hoje o nosso assunto será missiologia, né? Dando continuação às nossas aulas. E hoje estudaremos sobre a síntese histórica do povo de Deus. Está na página 58 do nosso livro, né? Então, durante toda a sua história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos. Desde que Adão pecou, iniciou-se na humanidade a grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus, por ser este o agente de Deus entre a humanidade perdida. O alvo final de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer do homem buscar a Deus. As suas estratégias parecem que não se envelhecem. Quando ele não consegue levar o homem a um ceticismo total, no mínimo ele culpa Deus por todos os males que ele mesmo causa na vida do homem. Então, no primeiro parágrafo, a gente vê já que desde o início existe aquela questão do homem contra Deus, né? Aliás, de Satanás contra Deus. E nesse interim fica o homem, né? E Satanás, ele sempre teve para a questão do povo de Deus que ficava como agentes de Deus contra ele, né? Contra Satanás. Então, qual o objetivo de Satanás? Fazer com que as pessoas fiquem a favor dele, né? Contra Deus. Vamos ver o que diz Gênesis 3, do 1 ao 5. Olha só o que diz Gênesis. Minha versão é do século 21, do século 21. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Então, na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus e conhecereis o bem e o mal. Então, desde o começo da queda de Satanás, houve esse duelo entre o bem e o mal. Desde o começo da queda de Adão também, vem a questão do bem contra o mal, né? Na face da terra. Com a queda de Adão, veio a tentação. Então, o diabo, ele conseguiu seus aliados através do pecado de Adão, e sempre Deus também teve seus aliados através do povo dele, do povo escolhido, né? Do povo de Deus, né? Então, desde Adão, dos patriarcas, né? Sempre existiu oposição a Satanás, e por isso que o autor, ele diz assim: quando ele não consegue levar o homem a um ceticismo total, a não acreditar em Deus, no mínimo ele culpa Deus por todos os males que ele mesmo causa na vida do homem. Então o diabo, ele causa o mal, ele provoca o que é ruim e culpa Deus pelaquilo que o homem está passando. Então sempre o diabo, ele fez isso. Quando ele não consegue colocar o ceticismo total na mente do homem, o que ele faz? Ele vai culpar Deus por todas as mazelas que a sociedade, que a humanidade está sofrendo. E ele ainda diz, mas Deus é o culpado por isso. Foi isso que ele diz, é isso que ele fala em Gênesis 3 para a mulher. Diz que Deus é o culpado, diz que Deus mentiu para a mulher, né? Quando ele diz, não, certamente não é assim. Então ele já põe dúvida no coração da mulher e já diz que Deus está faltando com a verdade. Então o objetivo de Satanás sempre foi esse, né? Afastar o homem da vontade de Deus. O alvo de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer o homem buscar Deus, né? Se as suas estratégias parecem que não envelhecem, sempre foi assim, né? Sempre o alvo final de Satanás é destruir, né? Conceitos, é destruir o certo, é destruir. Atualmente, o objetivo dele é destruir a identidade conservadora, né? Aquilo que se conservou durante vários tempos
que foi pregado pela igreja hoje já tem um relativismo. Então, o diabo sempre usa as mesmas armas e parece que as armas de Satanás não envelhecem. Então, o ceticismo, né, a incredulidade, a descrença, né, total em Deus, a falta daquela crença em Deus, daquela vontade de servir a Deus, né? Então, o objetivo de Satanás sempre foi esse, né? Tirar o homem da presença de Deus, né? Fazer com que o homem não acredite em Deus nem na sua palavra. Foi como ele fez com Eva. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, foi criado relativamente perfeito. Por que relativamente perfeito? Porque somente Deus, ele tem a perfeição absoluta. Somente Deus é absolutamente perfeito. Por isso que o casal, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, mas não a perfeição absoluta, porque essa perfeição absoluta, só quem tem a perfeição absoluta é a pessoa de Deus, né? Então, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, mas como todos nós sabemos pelos registros bíblicos, Satanás os seduziu ao pecado, né? E pode uma pessoa perfeita como era Adão e Eva ser seduzido pelo pecado? Pode, né? Pode ser. Então, o propósito de Satanás era fazer com que o homem, fazer do homem o seu aliado e, por fim, inimigo de Deus. O propósito de Satanás era colocar a rixa entre o homem e Deus, tornar o homem inimigo de Deus e torná-lo aliado seu, né? Mas o seu plano foi frustrado porque Adão pecou e imediatamente Deus lhe providenciou um Salvador. Então, se Deus não tivesse providenciado um Salvador para o homem, hoje nós seríamos aliados de Satanás, né? Semelhante aos demônios, né? Mas Deus, ele providenciou um Salvador para nós, né? Está em Gênesis 3:15, né? É bom a gente conferir, né, na Bíblia, para a gente poder ter alicerce, né, para a nossa fé. 3:15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, né? O descendente, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, Deus, assim que o homem caiu, imediatamente Deus providenciou um Salvador para o homem, né? Então, a gente vê o ato da misericórdia de Deus, apesar da desobediência de Adão, né? Deus usou, né, um ato de misericórdia para que Adão não tivesse totalmente, né, entregue perdido, né, perdido eternamente. Mas ele providenciou para o homem Adão, para a humanidade, um Salvador, né? E esse Salvador era o descendente da mulher. Então Deus prometeu ferir a cabeça de Satanás através da semente da mulher, né? Essa semente da mulher seria Jesus, que ele havia conduzido. Mas como todos nós sabemos, esta vitória custou muito caro, né? O preço do sofrimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então o preço do nosso Salvador foi muito caro, né? A humanização de Deus, né? A teofania, né? Que nosso Deus se tornou homem para sofrer no lugar do homem, né? Para poder, através do seu sangue, redimir a humanidade. Então, como Satanás estava ameaçado de ter a cabeça esmagada pela semente da mulher, imediatamente ele procurou fazer com a semente da mulher aquilo que ele fez com a mulher. Então, o Satanás já sabia que a salvação do homem viria através da semente da mulher. E como ele soube disso, imediatamente ele já procurou trabalhar em cima disso. Ele já começou a trabalhar fazendo o quê? Com que, como ele enganou a mulher, ele também iria enganar a semente dela, né? E assim o homem ia ficar sempre seu aliado, né? No pecado e contra Deus, né? E contra inimigo de Deus, né? Então, como se o que Paulo falou, Deus amou-nos quando nós éramos seus inimigos, né? Porque o homem era inimigo de Deus e aliado de Satanás antes da redenção. Mas o plano da redenção, Deus já tinha para salvar o homem. Quando nasceram os primeiros filhos da mulher, Caim e Abel, eles procuraram
torná-los seus amigos e aliados a fim de querer simultaneamente se tornar inimigo de Deus. Satanás não quis extinguir a humanidade e ainda se quisesse não podia, né? Mas tão somente torná-la sua aliada, visando usá-la para fazer oposição a Deus. Então, Satanás ele não podia destruir a humanidade, né? Não se pode destruir, ele não pode tocar naquilo que Deus não permite que ele toque, né? Apesar de ser um opositor de Deus, ele não é todo poderoso, né? Ele tem seus limites, né? E Deus ele colocou limite nele, né? Então, o que ele faz? Como ele não pode destruir o homem, como ele não pode matar a humanidade, né? Vamos dizer assim, então ele faz com que a humanidade se torne seus aliados, né? Através do pecado, né? Convencendo o homem a se afastar de Deus, né? Ele fez isso com quem? Com Caim, né? E depois fez com que Caim matasse Abel e depois formasse uma cidade, levando para lá todas as pessoas que eram contra Deus, né? Então, parece que quando nasceu Caim, que significa aquisição, Satanás ficou preocupado, pensando que fosse ele a pessoa que iria lhe esmagar a cabeça. E por isso começou a trabalhar em sua vida, enchendo seu coração de tudo aquilo que era seu, né? Que era Satanás, né? Tudo que era ruim, que era mal, porque do diabo não procede nada que seja bom. Né? Nada que seja bom. Tudo que fica de ruim, Satanás procurou colocar no coração do homem. Então logo após nascer Abel, que significa vaidade, logo após nasceu Abel, que significa vaidade, e a luta luciférica continuou, né? Como Satanás não conseguiu fazer de Abel, porque este era fiel a Deus, o que já havia feito de Caim, ele intrigou Caim, aliás, ele instigou Caim a matar Abel, a fim de continuar reinando e não ter a cabeça esmagada pela semente da mulher. Então, ao nascer a Caim, Satanás conseguiu trazer Caim para o lado dele. Mas quando nasceu Abel, que significa vaidade, não. Abel não quis ir para o lado de Caim, quis ir para o lado de Deus. Então, ao ir para o lado de Deus, ele ficou irado de raiva e conseguiu instigar no coração de Caim se revoltar contra seu irmão. Por quê? Porque não queria que Abel se visse a Deus, né? Então ele chegou no coração de Caim a matar o seu próprio irmão, né? Por quê? Porque Deus falou que a semente da mulher ia esmagar a cabeça dele, mas só que não disse nem quando nem como, né? Disse que ia acontecer. Então, Abel e Caim é um exemplo da humanidade do passado e do presente. O período entre o nascimento de Caim e Abel parece ter sido infeliz e cheio de desapontamentos, de modo que Eva começou a encarar a vida, ainda nos pontos mais brilhantes, como um simples vaidade, né? Vaidade é vazio, não é uma coisa que não tem valor, uma coisa que passa, né? Vaidade, originalmente em hebraico, é vazio, né? É vazio, coisas que não tem. Vaidade é uma coisa vazia que não tem propósito, né? Uma coisa momentânea, uma coisa passageira, uma coisa que passa, né? Então, o período entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel foi marcado por isso, né? Por esse descontentamento, porque o pecado ele traz tristeza, traz descontentamento, traz rebeldia, traz tudo de ruim no coração da pessoa. Então esse período causou isso, né? E isso foi o que fez com que a irmã Eva ficasse nesse descontentamento, né? Disse, não tem mais nada, tem valor, tudo é vaidade, né? Igual o pregador, né, do livro de Eclesiastes. E realmente isso aconteceu, né? A vida mostrou para a irmã Eva que era cruel, né? O pecado era cruel, posto que
o seu filho Abel foi morto pelo próprio irmão Caim, né? Então, a partir dali a gente já tem um retrato da humanidade, né? Em preto e branco, né? Onde tem o povo que quer servir a Deus e o povo que quer servir o mal, né? E sempre vai existir esse choque, né? Essa luta constante do bem contra o mal na sociedade. Na sociedade, no meio humano, né? Onde viveu o ser humano. Então, após a morte de Abel, assassinado por Caim, Eva teve um filho cujo nome era Sete, né? O qual ficou como substituto de Abel que Caim havia matado. Gênesis 4:25. Então, logo após a morte desse homem de Deus, do Abel, né? Abel morreu sem deixar descendência. A irmã Eva teve o outro filho dela chamado Sete, né? Que vai descender a parte boa, né, da sociedade, das pessoas, da humanidade, né? Daqueles que temem a Deus. Então, ali iniciou-se duas linhas, né? A linha que teme a Deus, que era a linha de Sete, e a linha que não temia a Deus, que era a linha de Caim, a linha da rebelião, né? Então foi ali que começou tudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 5:25, né? 4:25, desculpa, 4:25. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Então, Caim era um criminoso, malvado, né? Então, o início da humanidade foi um período de muita turbulência porque Satanás trabalhava freneticamente a fim de não ter a cabeça esmagada. O diabo tinha medo de ter a cabeça esmagada. Parece que houve um grande período de silêncio entre o Criador e a criatura, porque somente em tempos de Enos, filho de Sete, neto de Adão, e que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26, né? Então houve esse período de silêncio de Deus com o ser humano. Gênesis 4:26 e 5:6, onde entre a morte de Caim, né, e a morte de Abel, aliás, entre a morte de Abel e que Caim assassinou, foi depois do culto, né? O culto naquela época era representado pelos sacrifícios. Então o que aconteceu? O povo ficou com medo de ir para o culto. O povo teve medo de sacrificar o Senhor. E somente novamente com Enos, né? Isso calculado possivelmente seja 150 anos depois do assassinato de Abel, é que temos novamente o culto instituído por Enos, né? Então o culto parou na morte de Abel e iniciou-se no nascimento de Enos. Isso, período de 150 anos, possivelmente sem a humanidade cultuar a Deus. Isso foi um período de silêncio, um período de trevas, né? Além de Caim, Abel, Sete, Adão também teve vários filhos, né, cujos nomes não foram registrados na Bíblia. Está escritos em Gênesis 5:4. De lá para cá, Satanás trabalhou desesperadamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Mas não teve jeito, né? Aleluia. Deus cumpriu o que prometeu a Adão, né? Sempre que Deus levantava um homem com muito poder para causar uma revolução no meio da geração pecaminosa, com certeza Satanás pensava que fosse ele a pessoa que lhe esmagaria a cabeça. Por isso, ele empregava todos os seus esforços a fim de destruir tal homem. Então, sempre que um homem de Deus se levantava no meio do pecado, no meio daquela humanidade para falar a palavra de Deus, Satanás pensava que era ele que esmagaria a sua cabeça. Então, fazia tudo para destruir a reputação, para destruir a vida desse servo de Deus. Então, assim foi com Enos, né? Enoque, né? Que Deus o arrebatou, está escrito em Gênesis 5:24, né?
O homem viveu com Deus a um ponto de Deus o levar para si, arrebatou, né? Enoque não passou pela morte como todos os outros, mas Deus o arrebatou para si. Noé, que foi salvo do dilúvio, né? Abraão, Isaac, Jacó, de quem Deus suscitou a nação de Israel. José, Moisés, Sansão, Samuel, Davi, até que chegou em Jesus, né? O esmagador da cabeça da serpente. Vamos cantar aleluia, né? Então, quando Deus tirou Abraão do meio de um povo idólatra para levá-lo à terra de Canaã, com certeza Satanás deve ter suspeitado de algum plano divino para salvar a humanidade. E esta suspeita se concretizou quando ele soube que Deus havia prometido a Abraão que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Quem lê a história de Abraão na Bíblia sabe o tanto quanto Satanás tentou destruir. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio deles são benditas todas as nações da terra. Né? Todas as nações da terra. Gênesis 18, né? Eu gosto sempre de acompanhar os versículos bíblicos. Visto que ele certamente virá a ser uma grande nação e poderosa. Começando novamente. Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, né? 18 de Gênesis. Ora, logo, se todas as famílias da terra iam ser benditas através de Abraão, logo Satanás pensou, então o Redentor é Abraão, né? E também por isso que a perseguição a Abraão foi grande também, né? Pensando ele que possivelmente, né, o Redentor fosse o próprio Abraão. Mas não foi bem assim, né? Através de Abraão, Deus levantou a nação de Israel para revelar-se ao mundo e redimir os pecadores. Sendo assim, a preocupação de Satanás agora não era somente com uma pessoa, como foi no caso de Abel, mas com a nação inteira. E agora era que a semente da mulher, que ele esmagaria a cabeça, seria uma nação, Israel, ou um dentre essa nação. Então, aqui a gente já nota que a preocupação de Satanás aumentou, né? Porque no início ele pensou que era Abel. Pronto, matou Abel, acabou a preocupação. Mas não era Abel o Redentor. Aí ele procurou matar o seguinte, né? Depois veio Sete, né? Perseguiu a nação de Sete, a geração de Sete, a árvore genealógica, tentando contaminar os filhos de Sete com os filhos de Caim, mas conseguiu derrotar a maioria, mas pelo menos Noé escapou. Então ele disse, talvez Noé seja o Redentor, mas não era. Aí depois ele perseguiu a linhagem de Sem, mas Sem também não era o Redentor. Então ele chegou em Abraão, né? E Abraão não era o Redentor. Aí agora, através de Abraão, de Isaac e Jacó, temos a grande nação de Israel. Então, agora a preocupação de Satanás aumenta por quê? Porque não é mais só com um indivíduo, agora é com um povo. Ele disse que agora podia ser um povo que ia pisar na cabeça dele, então poderia ser um descendente desse povo, né, que era Israel. Então a preocupação dele passou a ser maior do que a do início, né? No início tinha aquela preocupação, não, mas é só um. Mas agora não, agora ele deveria adivinhar, vamos dizer assim, que entre a nação, quem seria o Redentor, né? Quem seria aquele que iria pisar na sua cabeça, quem seria o seu algoz, né? Então, a partir daí, que a gente vê que ele se preocupou mais ainda. Eu vejo que não no presente eu contemplo, não ficaria, aliás, eu o contemplo, mas não ferirá os termos de Moabe e destruir a todos os filhos do
de orgulho, né? Eu vejo, mas não no presente. Eu contemplo, mas não ferirá os termos de Moabe e destruir os filhos de orgulho, né? Números 24 e 17. Então a nação de Israel possivelmente, né? Então, por fim, por vias das dúvidas entre o certo e o errado, Satanás não vacilou e arregimentou todos os seus agentes infernais a fim de extinguir da face da terra a nação de Israel. Então, já pegou tudo que ele tinha, né, todo o poder que ele possuía ali nos agentes infernais. A gente sabe que os agentes infernais são demônios, né, que é o demônio da tentação, o demônio de toda sorte de pecado para influenciar o ser humano, e colocou contra a nação de Israel. A princípio ele colocou no coração de Faraó, né, o desejo e a necessidade de oprimir os israelitas. Está escrito em Êxodo 1 e 10. Ele despertou no coração de Satanás esse ódio para oprimir, para destruir, para extinguir a nação de Israel. Mas quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais crescia. Gênesis 1 e 12. Né? Então, com a tribulação vem o quê? Vem as bênçãos, né? As bênçãos vêm com a tribulação, com as dificuldades, Deus faz o povo prosperar, né? Ao perceber o progresso do povo de Israel, Faraó resolveu usar uma outra estratégia, a saber, matar todas as crianças de sexo masculino, 1 e 16 de Êxodo. Mas nada adiantou, porque adiantou porque Deus preservou a vida de Moisés dentro da casa do próprio Faraó, né? Êxodo 2 e 10. Então, enquanto ele tentava matar o povo de Israel, extinguir o libertador que ia nascer ali de Israel, Deus fez com que o próprio Faraó, dentro da casa do próprio Faraó, o salvador da época do povo, né, o redentor daquela nação, estivesse ali, que no caso seria Moisés. Né? Então, nada demorou muito tempo para que Satanás entendesse que Moisés era o homem que Deus iria usar para tirar o seu povo da terra do Egito. Por isso, procurou destruí-lo. Então, já agora que ele entendeu que Israel era o escolhido de Deus e que dentro desse povo de Israel estava um que era o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel, ele procurou perseguir e destruir a vida de Moisés. A fuga de Moisés para a terra de Midian já estava nos planos de Deus, porque era ali o lugar que Deus tinha preparado para capacitá-lo, a fim de que mais tarde ele viesse a tirar Israel da terra do Egito. Então a fuga era um plano de Deus. E o inimigo, sem entender nada, ele estava cooperando com esse plano, né? Ora, na fuga dele, para onde ele poderia fugir? Se ficasse no Egito, morria, né? Podia se esconder entre seus irmãos em Gozan. Então ele fugiu para Midian. E lá em Midian foi o colégio, vamos dizer assim, onde Deus ensinou Moisés, né? Onde Deus trabalhou a vida de Moisés para que ele voltasse a libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio. Depois de 40 anos, por ordem de Deus, Moisés volta para o Egito através das pragas. Faraó não resiste e deixa o povo ir em demanda de Canaã, né? Uma terra que Deus havia prometido dar a Abraão. Em Canaã, Israel se torna uma nação nos seus próprios territórios. Né? Então, ali em Canaã, Israel passa a viver como uma nação, como um povo livre, né? Com suas leis e sem ter mais que pagar imposto, né? Aos egípcios, ao povo do Satanás, ao povo do mal, ao povo pagão. Né? Por quê? Porque ali eles estavam na sua própria terra. Então, a chamada de Israel a ser o povo de Deus, o trabalho dela como povo de Deus no deserto do Sinai, levou ela a entender o plano de Deus e a ser abençoada nesse território que antes era do inimigo. A princípio, Israel era governada exclusivamente por Deus, através de juízes. Mas o período dos juízes foi um período de altos e baixos, de derrotas e vitórias. Por isso, os israelitas pediram a Samuel, juiz da época, que lhes dessem um rei um chefe militar, né? A fim de fazer as suas guerras, como as nações vizinhas. 1 Samuel 8:5. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, mas não permaneceu fiel a Deus.
deu lugar em sua vida para que Satanás trabalhasse. Então, logo, ao chegar na terra de Canaã, foi estabelecido o povo de Israel. Então, ali era um período chamado de teocracia, onde Deus reinava sobre o povo. Nesse reino de Deus sobre o povo, o que acontecia? O povo, enquanto estivesse fiel a Deus, ele estava liberto, né? Só que quando eles pecavam, que Deus entregava ao inimigo, o inimigo vinha e, como a presença de Deus não estava, conseguia vitória sobre Israel, então o povo clamava a Deus, voltava a clamar a Deus. Nessa volta de clamar a Deus, Deus levantava alguém para libertar Israel. Essa fase era conhecida como teocracia, né? Que foi até os tempos de Eli e Samuel. E quando chega no tempo de Samuel, que Samuel era sacerdote, profeta e era o juiz de Israel, é quando o povo se levanta e diz: não, a gente quer agora um rei. A gente não quer mais que Deus reine sobre nós, né? A gente quer uma pessoa física para nos levar à guerra, que seja nosso comandante militar, como as outras nações têm. Então, Deus aponta Saul, né? De Benjamim, e Saul ele entra na história como o primeiro rei de Israel. Só que Saul, ele não foi fiel a Deus. Ele, além de ser rei, ele não se conformava em ser rei. Ele queria ser também um líder religioso. Ele queria também ocupar a cadeira de sacerdote, né? Que não era permitido. Somente o rei não podia oferecer sacrifício. Ele queria oferecer sacrifício. Deus mandava ele guerrear as guerras e fazer com que destruir tudo que ele encontrasse pela frente. Ele preservava o melhor para si, né? Ele não fazia a vontade de Deus, né? Então, como ele não fazia a vontade de Deus, ele foi rejeitado, né? Porque aquele que não faz a vontade de Deus, ele é rejeitado. E Deus procurou para si outro rei, né? Então, quando a pessoa ela foge da vontade de Deus, ela dá vazão para fazer a vontade do diabo, né? Então, quando ela se desliga de fazer a vontade de Deus, de ser aliado de Deus, ele se torna automaticamente um aliado de Satanás. E foi isso que Saul foi, né? Ele aceitou de livre e espontânea vontade ser um aliado do maligno, né? E assim ele foi rejeitado, porque quando se escolhe a desobediência, então se escolhe o lugar, o lado do inimigo, né? Do Belial, do Satanás, né? Do cão, né? Então foi isso que ele fez. Então, quando a pessoa escolhe esse lugar, então Deus escolhe outra pessoa para colocar no lugar dela. Então, durante todo o seu reinado, Saul se ocupou para que perseguindo Davi, de que se ardia de inveja, a combater e combatendo os fariseus. E combatendo então, os filisteus. O coração do Saul, que era rei, né? Que era um cara bonitão, que a Bíblia diz, que era forte, né? Você vê o que o pecado transforma o homem, né? Davi, um pobre rei de menino, não tinha nada, né? Pagava imposto por esse mesmo rei. Era soldado raso, né? Começou como soldado raso, tocador de harpa. E Satanás nutriu no coração do Saul uma inveja tão grande que ele levou a vida dele, né? Em derrubar os outros, em ser inimigo, né, dos outros, né? Você se preocupar só com aquilo, levar a vida para se preocupar só em perseguir, em matar, em fazer mal à vida do outro, né? Quando você olha Davi, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, né? Que não era para nutrir tanta inveja em Saul. Mas qual o problema de Saul? É que o Espírito de Deus já tinha se apartado dele, né? E agora estava com Davi. Então Saul tinha inveja de Davi. Saul tinha inveja e essa inveja ardia no seu coração. Então ele levou a vida a isso, a lutar contra os filisteus e a perseguir o rei Davi. Então o livro da história de Saul se resume a isso: perseguir o povo de Deus. Ele resolveu ser um aliado de Satanás. E foi um certo dia que
lutando contra os filisteus, né, Saul encontrou a morte e mais tarde o seu reino caiu nas mãos de Davi. Então, possivelmente pensando que fosse ele aquele que haveria de esmagar a sua cabeça, mas por sua infinita misericórdia, Deus restaurou a Davi ao perceber que não foi Davi que ele esmagaria a cabeça, né? Então, o Satanás, ao ver Saul, conseguiu trazer Saul para o lado dele. Então, isso aqui não vai causar mal a mim, né? Então veio Davi, aí quando Davi caiu, ele disse, isso aí também não vai esmagar a minha cabeça, lá ele pensando. Por quê? Porque a profecia dizia, a profecia de Deus, que ele, a semente da mulher, esmagaria sua cabeça. Então o diabo ainda estava preocupado ainda, né? Então, mesmo Deus restaurar, ao perceber que não foi Davi que lhe esmagaria a cabeça, e agora Satanás só teria que se preocupar com os seus descendentes, porque o profeta diz, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Logo o profeta está dizendo que os descendentes de Davi, Deus traria esse Redentor. Então ele disse, pronto, se não é o rei Davi, que é o Messias, que é o Redentor, então a gente vai perseguir a linhagem dele, né? Vamos derrubar um por um, né? Para quê? Para a cabeça dele não ser esmagada, para a raça humana não ser redimida, não ter para quem apelar. Então, com a morte de Davi, Salomão, seu filho, assentou-se no trono de Israel. Mas Salomão também caiu nas malhas luciféricas, né? Indo após os ídolos das nações vizinhas. Então pronto, quando ele passou, saiu ele lá e adorou o Baal, aí Satanás diz, pronto, isso aqui já não é meu, isso aqui já está do meu lado também, isso aqui já é meu aliado, né? Então, com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, a saber, Judá, chamado Reino do Sul, e Israel, chamado Reino do Norte. O Reino do Norte, o reino de Israel, em todo o seu período, foi um reino apóstata, o reino apostado, né? Nunca teve nenhum reavivamento, né? Atravessou toda a sua história, mas o serviço de Satanás do que propriamente dito a serviço de Deus. Então, o reino de Israel, ele passou toda a sua história, desde o seu desmembramento do Reino do Sul, com Jeroboão, até o último Oséias, né? O rei Oséias, que foi levado para o cativeiro, né? Para o cativeiro assírio, e nunca prestou, né? Nunca teve ali um avivamento que tivesse algum efeito sobre o povo, né? Eles sempre passaram servindo ao Satanás, sempre foram aliados de Satanás, né? Então, foi exatamente nesse período da fraqueza que Deus prometeu um Salvador, dando as suas características até o local do seu nascimento. Então, Deus é assim, quando você está bem fraquinho, né, já caindo, então Deus te aviva com a profecia, né? Ali te dá força para você andar mais uns 200 quilômetros, né? Então, quando o povo já estava totalmente estabilizado e pensando que já era o final, que não haveria mais referência a Deus, então Deus, ele aviva, né? Levanta o profeta Isaías, levanta Jeremias, Ezequiel, aqueles profetas lá que foi uma bênção para Israel, né? E ali causou um avivamento, né? Até no Reino do Norte também Deus mandou profetas, né? Para quê? Para que o povo não perdesse a sua esperança da remissão de seus pecados, né? Então, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, né? Isaías 9:6, né? Então em Miqueias 5:2 diz assim, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Israel, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, no meio da devassidão, da frieza espiritual, da falta de fé, Deus aviva o povo através das profecias, através dos profetas,
né? Deus cria no povo ainda uma chama de avivamento, conduzindo o povo a voltar a crer, né, nas promessas antigas, né, nas profecias antigas. Ora, mais tarde Salmanaser, que é rei da Assíria, sitiou Samaria, capital do reino do norte, e o levou cativo. Posteriormente, o reino de Judá, né, reino do sul, também foi levado ao cativeiro pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E agora? Né? Então, primeiramente, cai o reino de Samaria, o reino do norte, para como é o nome do homem, rapaz? Salmanaser, né, rei da Assíria, né? E depois cai o reino do sul para Nabucodonosor. Agora a coisa está feia, né? Agora, como vai acontecer? Como Deus vai cumprir sua promessa? Se um está no cativeiro babilônico e o outro povo está no cativeiro assírio. Então, será que o plano de Deus teria sido frustrado pelas astúcias satânicas? Ou pelas estratégias satânicas, né? Será que o Satanás teria frustrado o plano de Deus? A quem Deus iria usar para se revelar ao mundo, sendo que até mesmo seu povo havia se apostatado na fé? Como era que Deus ia fazer agora, né? Israel estava banido da face da terra. Judá estava no cativeiro da Babilônia. Parece que a vitória estava ganha. Agora só precisava administrá-la. Mas a Deus ninguém derrota, nem mesmo Satanás com todos os seus emissários infernais. Deus, quando abre a porta, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. A sua palavra não volta atrás, porque Ele é fiel em cumpri-la. Então, agora parece que estava mais fácil para Satanás. Pelo menos ele sabia que aquele que haveria de esmagar sua cabeça seria da linhagem de Davi e nasceria na cidade de Belém. Agora só precisava concentrar os seus esforços lutando contra os adolescentes de Davi, né? Então, especialmente naqueles que nasciam na cidade de Belém. Satanás só precisava manter os descendentes de Davi no cativeiro da Babilônia e tudo estaria resolvido. Mas lá na Babilônia, tudo estaria resolvido. Mas lá na Babilônia, havia um homem de Deus chamado Daniel. E este começou a orar a fim de Deus libertar, a fim de que Deus libertasse o seu povo do cativeiro. Ao perceber isso, Satanás começou a trabalhar usando os seus céus a fim de destruir Daniel. Tudo isso você pode ver no capítulo 6 do livro de Daniel. Quando o profeta Daniel percebeu que o tempo do cativeiro de Judá havia terminado, ele começou a orar pedindo a Deus que libertasse o seu povo do cativeiro babilônico. Ora, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que faltara o Senhor ao profeta, que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 60 anos. Daniel 9:2. O meu que diz Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Corrijam aí, ok? 70 anos. Então, corrijam, por favor. Então, enquanto Daniel orava, Satanás observava. E ao perceber que Deus havia destacado o anjo Gabriel, Daniel 9:21-22, para responder a sua oração, ele o deteve por 21 dias, a fim de que Daniel se desfalecesse. Mas Daniel era verdadeiramente fiel a Deus e por isso não desfaleceu o seu coração. Então, foi um tempo muito maravilhoso em que o profeta Daniel estava em oração. E o estudante da Bíblia Sagrada deve conhecer
aquilo que Deus fala. Não basta só ler, você tem que entender o que está escrito. E foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Ele conheceu, ele entendeu que o tempo que Deus falava ao profeta Jeremias que o povo passaria na Babilônia seria um cativeiro de 70 anos. Né? E durante esse cativeiro de 70 anos já tinha passado, então era hora de Israel voltar à sua terra. Era hora de Judá, o reino do sul, voltar à sua terra. Então, enquanto ele ora, o Deus envia Gabriel para trazer a mensagem para o profeta. E quando Gabriel vem, Satanás o interrompe. Né? E durante 21 dias, Daniel orando e Satanás perturbando, né, para que o anjo do Senhor não trouxesse, impedindo que o anjo do Senhor trouxesse a resposta ao profeta Daniel. Mas Daniel insistiu. Né? É interessante na oração que quando você está em espírito de adoração e de oração, você não sente o tempo passar. Quanto mais você ora, né? Então, o que aconteceu com Daniel? Ele não viu o tempo passar, eu acredito, porque era se consagrando e orando pela causa, até que passou-se 21 dias, mas eu acredito que foi poucos dias para Daniel, né? E essa guerra espiritual fez com que Daniel entendesse, né? Além dos obstáculos físicos, tinha também demônios trabalhando para que a vontade de Deus não fosse realizada, para que os planos de Deus não fossem realizados. Né? Mas só que, como nós entendemos, Satanás ele perdeu mais um. Né? Satanás estava totalmente enganado, que o plano de Deus não pode ser frustrado por ninguém, nem mesmo por Satanás. Apesar de 21 dias em combate com o profeta Daniel e orando e o anjo do Senhor, mesmo assim a vitória veio para o povo de Judá. Então, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para dizer-te, sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel 9:21. Então, o anjo do Senhor chega para Daniel e fala para Daniel tudo o que se passara, né? No seu caminho e tudo. E responde a visão que Daniel tinha. Agora o anjo ele passa a explicar o que ele via, né? Porque Deus ele mostra as coisas, mas também ele diz o que é aquilo, né? Quando você começa a orar e começa a pedir explicações, né? Então, mas o príncipe do reino da Pérsia, diz o anjo Gabriel, me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Então a gente entra aí na batalha espiritual, né? Aquilo, se você quer uma vitória no mundo visível, você tem que conquistá-la antes no mundo espiritual. Então, comparando mal, ou fazendo uma comparação bem rala, é como disse Platão, né? Antes de uma coisa ser concretizada no mundo natural, você tem que ter construído aquilo no mundo das ideias, né? Só que para nós, antes de nós termos uma vitória no campo natural, nós devemos ter conquistado-a antes no campo da oração, né? No campo espiritual. E foi isso. Quando Daniel ele teve sua vitória no campo material, ele já havia conquistado no campo espiritual, através da sua oração e através da sua consagração. Então, o negócio foi tão forte, né? Você percebe que o Gabriel não podia resistir, né? Não resistiu aos anjos, né? Mal, né? Aos demônios, né? Teve que ver Miguel. Enquanto Miguel ficou lá dando combates espirituais, o Gabriel veio trazer a mensagem ao homem de Deus. Ainda disse ele: sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe de Persas, né? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
10 e 20, né? Então, ele está falando, arcanjo, o anjo Gabriel, que passando dali vai voltar mesmo a peleja, porque a peleja é dura, né? A peleja é ainda no mundo espiritual entre o bem e o mal, entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que são aliados de Satanás e fazem a sua vontade. Então, a gente só tem duas alternativas: ou nós fazemos a vontade de Deus ou somos aliados do diabo, né? E o anjo Gabriel, ele diz justamente isso. Vai vir primeiramente o da Pérsia, né, que de fato a Pérsia derrubou o Império Babilônico. Depois o Império Grego derrubou o Império Persa. O que ele está dizendo é que esses domínios, né, essas superpotências, vamos dizer assim, esse sistema, ele é dominado por Satanás, né? Esses sistemas são influenciados por Satanás para quê? Para ir contra a vontade de Deus. Você vê que todos os sistemas mundanos, todos os sistemas humanos, sempre eles procuraram destruir, tirar Deus da mente do homem, né? Então, desde Nimrod, Nabucodonosor, passou por Ciro, passou por todo mundo, sempre o único objetivo: tirar Deus do coração do homem. Nunca o povo de Deus teve uma paz, né, no meio das nações. Hoje não continua diferente. Quando eu vejo essas leis contra a igreja sendo aprovada, quando eu vejo o ódio dessas pessoas aí na internet e no mundo físico mesmo contra o povo de Deus, eu me lembro que isso é antigo, essa rixa é antiga, essa rixa vem lá do Éden, né? Essa rixa vem desde os dias de Adão e Eva. Meus bons amigos, irmãos, quando o tempo de Deus chegou, ele libertou o seu povo do cativeiro e com certeza causou uma grande inquietude em Satanás. Agora, a qualquer momento, na cidade de Belém, nasceria o esmagador da sua cabeça. A libertação do povo de Deus do cativeiro da Babilônia é descrita no livro de Esdras e Neemias. Um certo, na cidade de Belém, mais precisamente em uma humilde manjedoura, ouve-se o choro de um menino, de uma criança, né? O choro de uma criança, né? E aleluia, né? Ao tomar ciência do caso, Satanás inspirou Herodes para matar o menino, porque agora ele tinha certeza que a profecia se cumpriu. Deus frustrou os planos de Satanás e o menino foi salvo das mãos de Herodes. E em seu evangelho, Lucas escreve: o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 4:20. Durante toda a sua vida, Jesus teve vitória, esteve lutando contra Satanás e teve vitória, até culminar na maior de todas as tragédias que o mundo já viu, a saber, o drama do Calvário. Entre tantas, uma dessas belas batalhas ficou explicitamente registrada nos evangelhos, onde Jesus esteve frente a frente com o diabo no deserto da Judéia. Enfim, Satanás fracassou e perdeu a batalha para o Filho de Deus, tendo a sua cabeça esmagada quando Cristo disse: está consumado. João 19:30. Então, por hoje é só. Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula a gente continua com a atual crise missionária. Mas o que a gente planejou para hoje foi justamente isso, um resumo da história da humanidade até culminar na tragédia do Calvário, na morte vicária de Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Amém.